Em outubro do ano passado, mudaram-se algumas regras em relação à linha de crédito SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Como que ele funcionava e como ele passou a funcionar? Ele funcionava da seguinte forma: quando você faz uma aplicação na poupança, que é de lá que vem os recursos para o financiamento do SBPE, 65% daquele dinheiro tinha que ser destinado ao crédito imobiliário. 20% daquele dinheiro ia para o Banco Central e 15% o banco poderia fazer o que ele quisesse ali, ele estava livre para fazer as operações que ele quisesse. Hoje, esse sistema mudou, então 100% do depósito que vai da poupança, o banco pode utilizar para o crédito imobiliário. E assim aumentou o número de recursos para essa linha de crédito. Com isso, o governo aumentou que a gente tinha algumas barreiras que diferenciavam o SFH e o SFI, né? Então, em questão aos juros, se manteve até 12%, a gente está dentro do SFH, e acima de 12% a gente vai para o SFI. Uma outra mudança foi no teto do valor do imóvel. Antigamente era 1,5 milhão, então até 1,5 milhão e até 12% de taxa, você estava no sistema financeiro habitacional, que é o SFH. Passava de 1,5 milhão o imóvel, ia para o SFI. Então, às vezes, você tinha ali um imóvel que estava no valor de 1,4 milhão que você estava negociando, você tinha um desconto, e aí você pedia um engenheiro da Caixa, ele valorizava, colocava 1,6 milhão. Esse imóvel não podia ser financiado pelo SFH, ele tinha que ser pelo SFI. Então, o governo aumentou esse teto para 2,250 milhões. Então, hoje, até 2,250 milhões, a gente considera que está no SFH. Passou disso, vai para o SFI, tá? E a taxa de juros se mantém ali no teto de 12%. O banco pode cobrar mais, pode, ele é livre disso, é o cliente que escolhe se ele vai aceitar ou não, tá? Mas aí a gente tem o teto ali de 12% para se manter no SFH. E para o cliente comprador isso é bom, né? Por conta da taxa de juros, porque ele se mantém na tabela do SFH. Sim, né? sim. Ele consegue comprar um imóvel até 2,250 na tabela do SFH por uma taxa de juros menor. Isso, exatamente. Além de ter uma taxa de juros menor, quando você trata do SFH e é o primeiro imóvel, ele tem algumas isenções ali no cartório, principalmente no cartório de registro de imóveis, né? E no pagamento do ITBI. Porque em muitas das cidades, o pagamento do ITBI, ele leva em consideração de uma porcentagem do que o cara está pagando à vista e uma outra porcentagem menor do que está sendo financiado. Então, isso faz muita diferença. Aqui mesmo, na cidade que eu estou, é 2% sobre a parte à vista e 0,5% sobre a parte financiada, sem teto de limite. Então, você pega em São Paulo, por exemplo, né, se ele tivesse que pagar 3% de 1 milhão, seria 30 mil reais. Aqui, se ele financiar 500 mil, ele vai pagar 10 mil da parte à vista e 0,5% de 500 dá uns 2.500, 12.500 reais. Você vê que é uma diferença enorme, né? Então, vai muito da cidade que ele está e ali qual que é a condição, mas isso é da prefeitura, ela que põe essa norma ali dentro dela. Além disso, a gente tem na Caixa algumas reduções nas taxas de juros, que agora, a partir do dia 20 do mês de fevereiro, teve essa mudança, e para quem quer obter o desconto dentro da Caixa, ele tem que seguir algumas regras. E aí eu vou mostrar para vocês quais são essas regras, depois a gente vai para o simulado e eu mostro rapidinho como que você descobre isso no simulado. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Wallace. Claro. Porque, assim, obviamente a gente vai rodar esse vídeo, né? E muita gente desconhece as diferenças mais relevantes entre esses dois sistemas, né? O SFH e o SFI. Você consegue esclarecer para a gente, assim, as principais, né? Porque a gente sabe que tem
tem outras informações relevantes, mas as principais, assim, que qualquer pessoa possa entender o que a gente está falando. O SFH é um sistema de financiamento habitacional, tá? Que é para habitação, para a pessoa morar, certo? Para que ela engloba tanto ali o Minha Casa Minha Vida, como engloba outros financiamentos. O sonho da casa própria, de todo brasileiro, né? Exatamente, o sonho da casa própria, o seu primeiro imóvel. Então, ele entra no SFH. O SFI, ali, ele já é o Sistema Financeiro Imobiliário. Já é para quem tem mais recursos, quem está no outro patamar, um investidor que já teve um imóvel, e aí ele tem um valor um pouco mais alto de compra ali. Mas pode ser o primeiro imóvel também no SFI, isso não tem problema nenhum, né? É que assim, no SFH você tem benefícios. As taxas de juros são menores, você tem benefício nos cartórios, você tem benefício no banco para você conseguir uma taxa menor, com menos critérios, né? Então, o SFH ele foi destinado para habitação. Por isso que é Sistema Financeiro Habitacional. Né? Então, o governo ele vem com essa diferença aí, que é para ajudar você na compra do seu primeiro imóvel, segundo não tem problema. Tá bom? Tá bom. Wallace, eu acho o seguinte, assim, essa legislação aí que foi, né, que teve esse acréscimo do valor do piso, né, do teto para esse FSH, na verdade, sim. Que aumentou de 1,5 para 2,250, mesmo assim ela não acompanha a valorização do mercado, né? Porque... Ela não acompanha, mas assim, Joyce, foi um mas melhorou demais, muito grande. Né? Muito grande, porque você pensa assim, né, de 1,5 milhão para 2,250, é muito. Tá falando de 750 mil. É 50% a mais do que nós tínhamos. Não, e assim, era importante a gente, assim, o governo, enfim, pensar que isso deveria ser feito com periodicidade, né? Porque, sim, a cada 6 meses a valorização imobiliária é anual, né? Sim, Eu acho e aí, que assim, as pessoas perdem oportunidades, e o ano passado a gente acompanhou muitos casos assim, das pessoas perderem a oportunidade de compra de um imóvel, porque os imóveis valorizaram demais e aí não tinha esse enquadramento, né? Então, assim, só podia ter 1,5 e aí a taxa de juros era maior. A família cresce, o imóvel valoriza, e aí tinha essa limitação. E não se enquadra no SFI, porque a família não tem condição por conta da taxa de juros. Exatamente. E aí, o que acontecia no mercado? Você tem uma inflação de 15% ao ano. Aí você vai fazer um financiamento, e aí os bancos estavam cobrando ali 12%, 13%, 14%, até 15%, igual a taxa de juros anual. Aí a pessoa falou assim, não, eu vou investir o dinheiro, o que eu pego de rendimento eu pago aluguel, não vou comprar. Exatamente. Tanto é que 2024 e 2025, o aumento de vendas do Minha Casa Minha Vida superou todas as expectativas. Sim. E eles falam assim, que teve um aumento significativo na venda de imóveis. Realmente teve, mas o que fez aumentar isso foi o Minha Casa Minha Vida. Não foi a classe média, a classe alta. Exato. Né? E o Minha Casa Minha Vida, eles também fizeram alguns ajustes, né? Criaram a quarta faixa ali, que é imóvel até 500 mil. Isso ajudou demais o crescimento. Porque hoje também ninguém compra mais imóvel de 200 mil, porque tem cidade que não existe. Não existe. Aqui em São Paulo. O imóvel novo em São Paulo não existe. Em Mogi também não existe. Nem estúdio. Ontem nós estávamos com uma reunião com um construtor, ele quer jericar, quer pegar um dinheiro do banco para fazer os imóveis. Eu falei, quanto você vai vender? 350. Eu falei, cara, tem que ir 350, você vai pegar a faixa 3 e 4 do Minha Casa Minha Vida, que não tem mais subsídio. Não tem como vender até 270? Ele falou, não fecha a conta. Então, precisa ir aumentando constantemente todos os valores, todas as faixas, elas devem ser revistas aí uma vez por ano, pelo menos. É que é muito burocrático isso, né? Envolve muita coisa, e aí E a gente conseguiu... precisa ter subsídio para isso, para bancar isso também, né? O
governo precisa ter subsídio para liberar, no caso Minha Casa Minha Vida, né, onde tem ali as ações que eles fazem, e o banco também precisa ter recursos, né? Recurso. Porque a poupança está cada vez ficando mais restrita, tá mais curto o dinheiro ali, o pessoal não põe mais na poupança, né? Exatamente. Mas, enfim, então, assim, hoje, a Caixa, para imóvel, para você fazer um financiamento, a gente tem aí 4 tipos de taxa, digamos assim, tá? Então, a gente tem, eu fiz aqui, ó, para aquisição no SFH e no SFI, certo? E aqui as normas. Então, sem relacionamento. O cara não quer nada, vai receber o boleto na casa dele. Começa com 11,49 é efetivo e nominal 10,93 no SFH. No SFI, você já vê que ele mantém o teto de 12, porque é o limite ali, tá? E aí você tem o nominal. Qual que é a diferença, Wallace, para quem não entende, da efetiva e nominal? Efetiva, ali, é porque ela já vai pegar o valor dos juros anual mais a taxa do banco. Certo. Certo? Quando você for finalizar esse processo, esse 12, ele vai para 14. Por quê? Vai ter... Aí você tem os juros, que não é juros, né? Mas você tem na composição da parcela o DIP, o MIP, que vai diferenciar do meu é um, da Giovana é outro, da Joyce é outro. Conta da idade. Conta exatamente, que são os seguros obrigatórios. Então, aí de 12, pode ir para 13, pode ir para 14. Mas a gente está falando da taxa de juros do dinheiro que você pega, sem as taxas adicionais que são cobradas. As taxas, aí a gente consegue ver isso no próprio simulado, porque como vai depender da idade de cada um, aí fica diferente. Não tem como a gente falar que é a partir disso, porque aí tem que fazer um simulado mesmo, tá? Então, olha só, no relacionamento 1, a gente tem uma redução aí de 0,10 em relação, falando do SFI, né? Em relação à taxa do sem relacionamento. No relacionamento 2, a gente já tem 0,2 de taxa, de redução de taxa, que aí de 12 cai para 11,8. E no relacionamento customizado, ele só tem para o sistema financeiro habitacional. Então, para quem ganha, para imóveis de até 2.250.000, a gente começa com a taxa balcão, que é a sem relacionamento, que ela começa em 11,49 e ela pode cair para 11,19. Esse 0,30, ele faz uma diferença enorme num prazo de 420 parcelas. Você fala assim, nossa, mas 0,3 não é nem 1%, mas no valor da parcela muda completamente. A gente vai fazer um simulado para vocês verem. E no SFI, a mesma coisa. O pessoal fala, é 0,2, sim, 0,2 de 2.250.000 de financiamento ao mês é uma diferença enorme. Né? A gente não está comprando uma bala, a gente está comprando um imóvel. E o que o banco pede para isso? Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, financiamento de até 150.000, o banco não pede relacionamento. Mesmo que você tenha, não vai mudar a taxa. Por conta do custo do contrato, o banco não oferece nenhum desconto. Então, se você fizer um financiamento de um imóvel ali, você está negociando. Você está negociando 1 milhão e falta 150.000 para o cara, e o cara fala assim, eu quero financiar 150, ele tem conta na Caixa, ele tem cartão de crédito, ele tem chave Pix, fala para ele, financia 160. Para ele poder ter o desconto ali e ter uma parcela menor. Conta de 10 mil reais, né? Exatamente. Ou 155, tudo, né? Ou 155, muda tudo. Mas é algumas estratégias que você tem que ali fazer com o cliente. Acima de 150.000 reais, a gente tem o relacionamento para quem vai fazer
TR, saque mais TR, ou price mais TR, que é a taxa de referência. A taxa de referência, ela tem acúmulo todo mês. Então, se você tem um financiamento de 1 milhão e o seu saldo devedor é de 1 milhão, a Caixa vai corrigir mensalmente isso, para não ter um deságio aí do valor do financiamento. Quando é CDI, que o reajuste é pelo CDI, aí tem que ser um financiamento acima de 500 mil reais. Então, para quem faz acima de 150 mil, na saque ou na price mais TR, ele precisa ter conta corrente, tem que ter o débito em conta do financiamento, chave Pix cadastrada na Caixa e cartão de crédito ativo, né? Antigamente, era só pedir o cartão para o cliente e não precisava da chave Pix cadastrada. Então, o que mudou do que era para o que é hoje? A conta corrente a gente já fazia para o cliente e o débito do financiamento já fazíamos. O cartão de crédito nós pedíamos, mas o cliente não liberava. Alguns só. Hoje ele precisa liberar. Precisa estar ativo o cartão de crédito. E ele precisa cadastrar uma chave Pix. Você vê que são coisas do dia a dia que não muda muito. Você tem um cartão de crédito com o Banco X, troca ele pelo da Caixa. Uhum. E aí você consegue o desconto. A chave Pix você tem cadastrada. Ela não fala aqui que tem que ser o CPF ou manter uma chave Pix cadastrada lá na Caixa. Para ter o relacionamento 2... Oi, Joyce, alguma pergunta? Não. Para ter o relacionamento 2, você precisa ter as mesmas condições do 1, mais o crédito salário na Caixa. E o Open Finance. Aqui, as unidades que são vinculadas da Caixa já entram direto para essa opção. O que é uma unidade vinculada com a Caixa? São aqueles empreendimentos que a Caixa faz o empréstimo, construtora levantar o imóvel, levantar o prédio ali. Então, É o que a gente chama de crédito associativo? Isso, exatamente. Então, já tem, porque aquele imóvel, ele já tem o dinheiro reservado para construir. Então, você não depende de liberação de dinheiro do banco para fazer o empréstimo. Já está lá o dinheiro. Isso é uma boa, né, Wallace? Porque, inclusive, a Caixa fiscaliza a obra, né? Sim. É mais seguro, né? É Mais seguro. crédito É associativo. seguro para quem está comprando. É quase E ela vai impossível. fazendo a liberação do dinheiro conforme a evolução da obra. Então, eles fazem essa checagem de evolução de obra, tem um departamento lá, e aí eles vão liberando dinheiro para a construtora na medida que a construtora vai usando o dinheiro para construir efetivamente. Isso. Exatamente. Então, assim, a construtora pede o dinheiro, então ela fala assim, eu preciso de X. 20% ela entra, o restante a Caixa entra. Faz a compra do terreno e começa. Existe um cronograma, e a Caixa fiscaliza esse cronograma, e o cronograma estando certo, ela vai liberando o dinheiro conforme a evolução da obra. Tanto é que, se você pegar um empreendimento e fizer o financiamento no começo da obra, você vai pagar os juros sobre o valor liberado da obra. Então, um exemplo, se você comprou um imóvel de 300 mil ali, né, com essa liberação, você não vai pagar juros sobre o 300 até a construção. Se a Caixa só liberou 50, você vai pagar juros só sobre os 50. Uhum. Quando ela aumentar para 100, aí os seus juros é sobre os 100. E assim por diante. Aí, quando sai o habite, você consegue fazer a amortização do saldo devedor, né? E para quem trabalha nos Correios e Telégrafos, que é o Correio do Brasil, ela também tem essa opção aí de ter já o relacionamento 2, desde que ele cumpra os critérios do 1. O relacionamento customizado, ele entra só no SFH. E aí, no customizado, ele precisa ter os critérios do 1, do 2, valor do financiamento acima de 300 mil e prazo de 360 meses. Isso para alguns, porque você vai se enquadrar dentro lá do financiamento.
Quem faz isso? Direto com a gerência. Não é o correspondente que faz esse customizado. Então, é para aquele cara que já tem um relacionamento com o banco há mais tempo, e aí ele vai lá e o gerente faz um customizado para ele, mas só no SFH. O que muda, né? Quais são as alterações principais? É que antes o cliente prometia e não cumpria e ficava com uma taxa menor, né? Hoje, o cliente ele tem que ser cliente da Caixa, né? Não basta só querer o dinheiro do banco, né? Ele quer o cliente, ele quer manter um relacionamento com o cliente de uma forma efetiva, tá? Tá. Vou mostrar para vocês aqui o novo simulado da Caixa, para a gente fazer uma simulação. Ô, Wallace, me fala uma coisa. Como que, na sua experiência aí, como que é a Caixa enxergar a portabilidade? É fácil você fazer uma portabilidade para um financiamento Caixa? Um financiamento que você tenha de outro banco? É fácil, É, não é difícil. O processo é o mesmo de todos os bancos, na verdade, porque ele tem que seguir ali um procedimento do Banco Central. tem que Tá? preencher tem que preencher todos esses requisitos aí, dependendo do relacionamento, né? Isso. O que acontece? Vale lembrar que quando você faz uma portabilidade, você tem que regularizar a matrícula. Então, ali, quando você tem que levantar os custos daquela matrícula, porque você vai ter que fazer um cancelamento de uma cédula de crédito imobiliária que existe com o primeiro banco, e depois fazer um registro de uma nova cédula de crédito para um segundo banco. Uhum. E isso tem que verificar na prefeitura se vai ter incidência de TBI, ou se ela vai cobrar uma porcentagem só daquilo ali. Então, cada prefeitura tem o seu critério e você tem que verificar com eles. E essa taxa, às vezes, a gente esquece de pôr ela no bolo e aí você não tem. Fala assim, eu estou trocando 6 por meia dúzia, por causa das despesas que você vai ter. É diferente de um. Ou seja, para você fazer essa avaliação, é importante que você considere todos os custos. Exatamente, tem que né? levantar os custos para fazer. E muitas vezes ainda acaba sendo vantajoso, né? Sim, sim, sim. Sim, porque você pega aí, a gente teve pegou contrato de outros bancos aí, mesmo imóvel de 500, 600 mil, aí o cara tá pagando 14, 15% de taxa, é um absurdo isso. Quem fechou aí em final de 2024, início de 2025, que as taxas estavam elevadíssimas, né? Tá. E aí você ficou 0,2% em 360, 420 vezes, representa demais. Imagina 2%, né? 2%. Mas isso foi sempre uma orientação que a gente até deu, né? Não perca a oportunidade da compra, aparecendo, compre e depois faz a portabilidade, porque uma hora isso vai mudar. Então, mas aí é que tá, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, compre seu imóvel com garantia, certo? Ó o que tem de novo. Ainda financiado. Ah, tá. Então, você vai fazer aqui, você vai pôr o valor que custa seu imóvel. Você não fez, você fez hoje, ou você fez o ano passado, tá em 15% sua taxa de juros. Vem aqui e faz o cálculo para ver quanto vai custar para você refinanciar ele. Quem sabe sobra até um troco. Sim. Paga um juros menor. Certo. Então, tem outras funcionalidades agora, outras opções de crédito também na Caixa. Então, vamos lá. Ó, aqui a calculadora, eu vou mostrar um rapidinho, porque ela é super importante, até mesmo para vocês que estão aí na busca de cliente, tá? Primeiro, você fala assim para o cliente, qual a sua renda? Ou qual o valor que você pode pagar de prestação? E aí o cara fala, minha renda vamos pôr aqui, eu vou criar
E é importante dizer que tem uma limitação, né, Wallace? Ele tem que uma limitação de até 30% dos rendimentos, não é isso? Somente a gente só pode usar até 30% do salário bruto, né? Bruto. Ele pode ter 10 pensões pagando ali, mas a gente usa sempre o bruto, tá? E o que acontece? Ele não pode ter outros financiamentos. Era isso que eu ia acrescentar. Não é permitido. Ele pode ter carro financiado, ele pode ter casa financiada, ele pode ter tudo. Só que a parcela do que ele já tem hoje vai ser debitada dos 30%. Ou seja, se ele tem... É porque essa é uma grande questão, porque muitos financiamentos não evoluem, porque na hora ali do... Né, comprometimento se verifica que ele tem um financiamento de veículo, enfim, e aí, somando a parcela desse financiamento com a parcela de financiamento imobiliário, supera os 30%. Quer ver? 10 mil tá bom a realidade de um salário de 10 mil? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, calcula-se. Ele vai falar que você tem aqui um imóvel de 439 mil. Você vai dar 87 de entrada. Vai fazer um financiamento de 351. Primeira parcela, R$3.000. Está na price. O valor do ITBI, ele já põe aqui que você vai gastar mais ou menos 5% sobre o valor do imóvel. 21 mil, quase 22 que você vai ter de despesas. E o prazo 420 meses por conta da idade que eu pus lá. Você falou do comprometimento, lembra, Joyce? Sim. Não é 3 mil? Aí você fala assim pro cara: você tem algum financiamento? Você paga alguma parcela? Eu pago da moto. R$500. Você tem compra no cartão de crédito com mais de 2 parcelas? Eu tenho, pago também R$500. Então, não liberou 3 ali pela renda dele? Só que ele já tem 1.000 de comprometimento. Então, você vai diminuir para 2 o valor da parcela dele. Aí você joga ali pela prestação, né, Wallace? Se você alterou exatamente, ali pelo valor da prestação. Eu mudei, agora eu estou calculando pelo valor da prestação. E aí ele fala assim, que seria uma renda de 6, mas aqui não é porque o cara já tem um comprometimento. Né? Certo. Então, o valor do imóvel cai para 332 mil, 66 de entrada, financia 266. Aqui ele aparece, a taxa de juros aqui é do Minha Casa Minha Vida, porque numa renda de R$6.000, ele entra dentro do Minha Casa Minha Vida. Até 10 mil ele entra. Quando passa de 12, aí ele sai fora da Minha Casa Minha Vida, aí tem a price. E aí, se você quiser fazer uma simulação mais completa, é só clicar aqui. E aqui você também tem o valor do imóvel e a renda, que aí você pode casar os dois para ver se dá. Né? 12.490, quem me dera ter nascido em 90. Uma renda de 10 mil, e aí o cara quer comprar um imóvel de 500 mil, né? Ele vai falar que o valor do imóvel teria que ser 439. Né? Sim, eu acho que ainda eles teriam que ajustar, eu acho que eles teriam que ajustar, manter os 500 e aumentar o valor da parcela. Que aqui ele fala, a cota máxima seria 439. Então, você já sabe que essa diferença para os 500 vai aumentar aqui no valor da entrada. Eu acredito que é por conta do valor da parcela ser de 30% do valor da renda mensal, né? Exatamente. Então, o máximo de financiamento. Ou seja, não é que você não possa comprar os de 500, só que você vai ter que ter um valor maior de entrada. Um pouco mais de entrada para fazer a compra. Exatamente, Joyce. E aí, o valor das custas do ITBI, 5%, 21%. Na price, aí a taxa de juros está em 10%. Também está no Minha Casa Minha Vida, porque ele está na faixa 4%. Até 12 mil de renda e imóvel até 500 mil. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa aí relacionada a isso. Uma situação aqui dentro do SFI. Fala para mim um valor de renda, aí mais ou menos que vocês acham que o cliente... Wallace, só uma coisinha, peraí, só um minutinho.
esse valor do ITBI, normalmente a Caixa pode colocar junto no financiamento, né? Olha, o valor da... Senão a pessoa que vai, ela vai ter que ter o valor da entrada, mais o valor do ITBI. Então, normalmente a pessoa aí chega, vai ter que ter uns 100 mil para fazer a aquisição desse imóvel de 500 mil. Isso. Então, é bom que a gente esclareça isso no vídeo, porque às vezes a pessoa tem uma ideia e ela esquece desse valor do ITBI, né? Olha só, esses custos... vamos por partes. Eu sempre falo para o cliente o seguinte, é melhor você tentar financiar um pouco mais do que você pedir o dinheiro para o banco para pagar as despesas. A despesa de ITBI e a despesa de cartório. Por quê? Existem algumas regras, tá? Na Price, por exemplo, não libera. Se ele já está na cota máxima da parcela dele, também não libera. Entendi. Que nem nesse caso aqui. Não vai liberar. Parcela, você já está usando. Price e está na cota máxima. E você já está na cota máxima do valor da parcela para obter o financiamento. Então não dá. Por quê? Você teria que ter margem aqui, ó. Você falar assim para mim, eu vou financiar 300 mil, eu sei que eu consigo embutir esse aqui, na saque, não na Price, tá? Mas eu sei que eu consigo embutir aqui porque você tem margem para isso. Mas nesse caso não tem margem. E outra, o dinheiro, você vai ter que pagar para fazer o ITBI, para fazer a matrícula. A hora que você apresentar a matrícula para o banco, aí que ele faz o depósito na sua conta. Ele não te adianta antes esse dinheiro. Então, de qualquer forma, você vai ter que pagar para depois receber. E aí pagar nas parcelas. Eu não acho uma boa fazer isso. Tá? É possível? Todos os casos dão certo? Não. Normalmente, de 5% a 7% só que dá certo. Mas, o que acontece? Quando o cliente tem um relacionamento com o banco, ele tem algumas opções ali no financiamento. Na hora, ele pode pedir um prazo para começar a pagar a parcela. Até 6 meses. Isso ele já pede logo de cara. Ele tem que avisar o correspondente, ou tem que avisar o corretor para estar sendo feito isso. Mas quando ele tem relacionamento, ali ele tem algumas opções. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Né? Então, tudo é uma questão de, na entrevista que é feita com o comprador, ela é muito importante porque você vai identificar tudo isso. Se ele tem a capacidade de pagamento da entrada, se ele tem a capacidade de pagamento das despesas, se ele não vai ficar totalmente descapitalizado, se não é melhor estender a cobrança da primeira parcela ali para 30, 60, 90 dias. Então, isso é na entrada. Na entrevista que a gente identifica tudo isso. Certo. Tá bom. Vamos fazer uma simulação aqui no SFI. Vamos pôr aqui que a pessoa ganha 30 mil. E ela está comprando um imóvel de 2,5 milhões. Então, o que a gente conseguiria de financiamento para essa renda de 30 mil seria 768 mil reais. E a primeira parcela de 9 mil, você viu que aqui ele já muda para saque direto, e a taxa 11,49. Por que 11,49? Porque nessa renda ele identificou que o imóvel teria que ser de 960 mil. Vamos por mais completo, para a gente ter uma informação mais precisa aqui? Essa toda é a simulação nova, né? Essa é a nova. Depois a gente vai para outra também. Ô, Cris, impressionante isso do escritório para mim, por favor. Aqui ele já pede algumas informações pessoais, elas são obrigatórias, como CPF, data de nascimento e o celular, que na outra não era.
E aí ela já começa com algumas perguntas, né? Se você tem ou não, né? Recolhimento do FGTS por 3 anos. Não precisa ser consecutivo. Você pode ter trabalhado em 10 empresas e 5, 6 meses em cada uma. Você só tem que ter recolhido o FGTS por 36 meses. E não importa se hoje você é uma empresária, só ter recolhido. Possui mais de um comprador ou dependente. Isso também é muito importante, porque se você é uma mãe solteira, você tem um dependente. Se é um pai solteiro, você tem um dependente. Se você é casado, você tem um dependente. Então, na maioria das pessoas, são assim. E o dependente, no Minha Casa Minha Vida, faz uma diferença enorme. Tem que autorizar a caixa aqui e continuar. Aí a gente recebe um SMS. Nossa, só um minutinho, deixa eu só pegar aqui. Cheio de código aqui, porque ontem eu estava fazendo uns testes. E eu vi que vocês têm colocado aí uns imóveis muito bonitos aí no site de vocês. Parabéns. Obrigada. Tem entrado bastante imóvel bem reformado. Eu vou chegar lá ainda um dia para comprar um desse aí. Amém, nós também, viu, Wallace? Nós também. Ver se eu faço um empréstimo aqui com a Caixa. Deixa eu só confirmar se eu pus. Ah, é porque eu pus errado o número, né? Bom, ó, já foi. Residencial ou comercial? Aí você escolhe aqui, vamos para o residencial. E aqui ele já, imóvel novo, imóvel usado, aquisição de terreno, construção, empréstimo, imóveis, caixa, é os imóveis de leilão, tá? Tá. É reforma e ampliação. O que mais a gente tem hoje é o imóvel usado, vocês concordam comigo? Sim. E aí ele vai pedir o valor do imóvel, aqui vamos por 3 milhões. A cidade e o estado faz muita diferença quando é Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida, ele tem ali... Opa, já São Paulo aqui tá difícil, hein? Eles têm teto de 210 até 270 mil. Então, depende da população e da renda per capita da região, para poder ver se o imóvel que cobra aquela cidade é 210, 250, 230. Mas isso você diz em qual faixa? Na faixa... Para se enquadrar. Para se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Para se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Aí se você já recebeu subsídio, acredito que não. Possui outro imóvel na cidade? Sim ou não, né? Também essa pergunta, ela é muito para o Minha Casa Minha Vida, porque se você tem, não pode fazer outro no Minha Casa Minha Vida. Aí, um outro detalhe, Wallace, se você tem imóvel também, você não pode fazer a utilização do FGTS, né? Não pode. Você tem que ter, para utilizar o FGTS nessa aquisição, você tem que ter um único imóvel. Você tem que não ter, você não pode ter imóvel. Pode ter imóvel no nome, né? Não pode ter imóvel no nome, tá? Você pode ter tido, você não pode ter. Atualmente, no momento do financiamento que você vai utilizar isso, você não pode ter. Mas esse não pode ter, ele tem um parênteses. Um exemplo. Vocês são de São Paulo. Vocês têm aí 1, 2, não importa o número de imóveis que vocês têm em São Paulo. Eles estão quitados, estão pagos. E vocês vão mudar para Minas. Vão mudar.
para Serra Mineira lá, ou vai para o Rio de Janeiro. E se você quiser comprar um imóvel na cidade onde você mora ou trabalha, você pode, usando o FGTS. Em outro estado. Em outro estado. Tem que ter diferença de estado, então. A diferença não precisa ser de estado. Se você mudar para Bauru, por exemplo, você pode comprar lá em Bauru um novo imóvel, desde que você more lá. E você tem imóvel aqui na capital. Por quê? Você não pode ter imóvel na cidade que você reside ou mora, ou nas cidades limítrofes. Então, você não consegue comprar em Guarulhos, porque ela faz limite com São Paulo. Tá. Entendi. Ou seja, você consegue trabalhar em Guarulhos, né? Exatamente. Que em Mogi você também não consegue, porque Mogi é muito próximo. Muito próximo. Ele não é limite, mas ele é próximo. Aí o cara vai ver lá e vai falar assim, não dá. Então, não precisa ter alteração de estado. Não. Mas não pode ser cidades limítrofes, é não isso? Não pode ser cidades limítrofes. Às vezes exatamente. existe uma distância aí que é calculado. Eles não, a gente não tem assim, no normativo não tem uma distância, exato. Porque cada cidade tem um tamanho diferente, né? Então a gente vai ali pelas cidades limítrofes. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, Wallace, aí considerando que eu não consigo utilizar, por exemplo, né? A gente teve até um caso recente, o cliente ele tinha um apartamento pequeno, queria fazer um upgrade, e ele queria, né, se possível, oferecer esse apartamento em permuta, mas queria também utilizar o FGTS. Aí não foi possível, porque ele não conseguiu fazer isso, né, em permuta, porque considerava para a utilização do FGTS que ele, na hora que ele estava solicitando, ele ainda tinha esse imóvel que ele estava oferecendo em permuta. Então, ele ia ter que fazer por etapas, né? Ou ele faz a permuta e, posteriormente, ele usa o FGTS para bater o financiamento. Sim. Seria o caminho... seria o caminho mais fácil. Tá? Porque, assim, como ele já tem um imóvel, pode ser que até o banco libere, mas pode ser que quando chega lá, no fundo curador do FGTS, eles bloqueiem. Porque o que acontece? Não é a Caixa que ela só é o caminho, mas não é ela que determina o FGTS. É um fundo curador do FGTS. Ou o próprio cartório pode falar, não dá para fazer esse registro de imóveis porque tem um outro aqui no nome dele, né? O mais fácil tira o imóvel dele, faz um bom contrato, transfere primeiro o imóvel e depois pede o financiamento. Porque o banco ele não pede ali um comprovante da entrada, do que você pagou de entrada, né? Você tem que assinar um documento, que é uma declaração de recursos próprios, mas ele não pede para você comprovar ali. Ou seja, você poderia oferecer esse imóvel como pagamento de sinal, vamos dizer assim. Exatamente, né? Joyce, exatamente. Né? É só ajeitar o contrato que tudo dá certo. Sim. O difícil é brasileiro confiar nisso, né? Brasileiro mas dá certo. Mas dá, é uma alternativa. Sim. Aí aqui, ó, nesse imóvel, né, a linha de crédito hoje, a SBPE é a mais barata, que a CDI, a gente vai mostrar aqui, mas ela é mais cara. Aí eu escolhi aqui a SBPE. E aqui continuar. Vamos ver o que ele nos apresentou. Dados pessoais. Aqui, esse CPF, ele é um CPF fictício, tá? Só para nível de consulta. 3 milhões. Ele fala que a entrada tinha que ser de 2 milhões 180 por conta da renda que nós colocamos. De 35 mil reais, né? E aí o beneficiário, ele nunca utilizou nada do governo, né? Não é transferência de financiamento. A taxa, ele põe de 80%. Esse imóvel, essa linha de crédito, ele permite financiar até 80% do valor do imóvel. Mas a renda tem que acompanhar isso daí. 420 meses, a taxa de 12%, e aí
os juros nominais em 11,38. Vamos editar aqui essa simulação. Vamos pôr aqui. Eu vou mudar aqui os dados pessoais. Só voltar. Para a gente conseguir uma simulação aí que dê a cota dos 85%, dos 80%. Eu vou pôr aqui uma renda de 100 mil. Tá difícil de achar alguém ganhar 100 mil, né? Mas... Não? Né? Lá em Brasília tem bastante. Em Brasília tem bastante, o Wallace. A gente tem, né? A gente está no lugar errado. Tá falando com a minha esposa, falei assim para ela, olha, eu preciso trocar o meu ciclo de amizade. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque tá muito pobre. Eu preciso de alguém para vender um consórcio, vender um imóvel, que não tá fácil. A gente brinca, né? Mas é... Eu tenho que cortar os nossos bocejos. Oi? Wallace. Falei pro Wallace que vai ter que cortar os nossos bocejos. Eu quero te fazer uma pergunta depois, Wallace. Não tem nada a ver com isso. Depois você vai editar, né? Porque... A gente deixa gravado, né? Porque tem minha mulher, ela vai querer ver depois. Espera só um pouquinho. Cris, vamos só. Vamos só. Não. Você tem ajudante agora aí, né? Tem. Ele é muito importante, gente. Sou nada. Ó, vocês têm que se inscrever lá pro curso, hein? Vendedor de cursos. Eu vou fazer seu curso, Wallace. Demorou. Ó. Então, vamos lá. A gente mudou os dados lá no começo e alterou a renda. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Então, ó. Agora deu certo. Imóvel de 3 milhões, 600 mil de entrada, que é a cota de 80%, então precisa dar 20% de entrada. E aí o valor do financiamento é 2 milhões e 400. Tá. Prazo deu os 420 meses por conta da data de nascimento que eu pus lá em 1990, tá? E aí a taxa de juros ficou a 12% ao ano, né? E aqui, ó, ele já dá algumas opções aqui para você ver o valor da parcela. Primeira parcela, 28 mil. A gente pôs uma renda de 100 mil nesse caso, tá? Ele tem até uma gordurinha aí de uns R$1.050 aí para aumentar o valor da parcela. E aqui a gente consegue ver, ó, o que é de amortização, o que é de juros, o que é de MIP, o que é de DIF, e a taxa administrativa, que vai ser R$25, tá? Então, aqui, ó, numa parcela de R$28 mil, vai amortizar 5.700. 22 é juros, 277 é de MIP, 198 é de DIF, e mais 25, porque se pôr os 25 agora, vai aumentar o valor dos juros, ali o custo. Se você pegar um seguro um pouquinho melhor, seguro habitação, o valor da parcela vai para 29.155, e um seguro ampliado, 29.444. Esses são os da Caixa. Você pode optar por um seguro de uma terceira, que é a Tóquio Marine. E aí sai por 28.955. A gente sempre orienta da Caixa, porque ela é mais fácil e aí você consegue um melhor relacionamento. Eu nem sabia que dava para fazer com seguro externo. Dá para fazer com aqui esse da Caixa. Se você quiser fazer com uma outra seguradora, ela tem que enviar os documentos
e aí vai para uma comissão e ela tem que estar cadastrada lá na Caixa. É bem burocrático, né? É muito burocrático, exatamente. Eu aconselho fazer com as que tem disponível da Caixa mesmo. Tá? Agilizar o contrato. Né? Isso, exatamente. Dependendo da região do imóvel, a gente põe aqui o habitacional especial. Né? O ampliado vai muito por uma condição do cliente, se ele de uma casa, está numa região que precisa de um pouquinho mais de atenção. Mas sempre a gente observa pelo valor maior aqui que deu no simulado e depois a gente vai ter, porque nunca sabe qual relacionamento que o cliente vai ter com o banco. Tá. Então, essa é uma simulação simples. Se a gente quiser mudar aqui, ó, consultar possibilidade de redução. Vamos ver aqui, ó. É obrigatório selecionar. Vamos ver aqui nesse normal. Aí ele fala se você quer ter o relacionamento com a Caixa. Então, aqui diz que sim. E aqui, ou é direto com a incorporadora, né? Se você está comprando direto com a incorporadora. Vamos pôr aqui que sim, incorporadora. Aí ele pergunta aqui, lembra que a gente falou lá no começo? Se você vai querer o relacionamento, crédito, salário, ou, né? Aí você seleciona aqui. Confirmar seleção. E aí, ó. Uma economia de 75 mil reais. Quase 76. Aí você fala assim, mas eu vou ter que pagar a anuidade do cartão. Mas você já paga do outro banco. Sim. Não é isso? Eu vou ter que ter a conta salário, mas que tal você trabalhar com a Caixa? Hoje está tudo digital na Caixa. Sim. Eu acho que muitas pessoas, as pessoas ficavam meio travadas por conta da questão da agilidade que a Caixa não tinha em alguns processos. Hoje até a assinatura da Caixa, ela é digital, né? Tudo é digital. É tudo digital. Então, modificou muita coisa. Então, a agilidade que tinha em outros bancos, a Caixa levou para ela. Então, eu acho que isso acaba atraindo mais os clientes. E aí, o que acontece? Você fala assim, é 75 mil que você tem de economia nesse momento, tá? Se você pegar esses 75 mil, eu falo que é uma conta burra, mas que dá para abrir um pouco os olhos. É 76 mil a menos. Você não tem a correção mensal? Uma correção mensal de 2 milhões e 400, não apareceu a calculadora para vocês, mas... Vou só fazer aqui, ó. Vezes ponto 18, que foi a de dezembro. É R$ 4.320. Se você fizer em cima de 76 mil, é R$14 a menos que você paga todo mês, fora a redução do valor da parcela. É pouco? Não é pouco, gente. São 420 meses, dá muita coisa. Muita diferença. Muita diferença. E em relação que o pessoal fala assim, mas se eu fizer o adiantamento, né? Eu posso diminuir o valor da parcela, posso amortizar. Qual o benefício que eu tenho em amortizar? Aqui ele não te dá uma consulta de amortização, tá? Sim. Mas vamos pegar aqui na parcela. Se toda parcela que você diminuir do saldo devedor, você deixa de ter a correção mensal sobre aquele valor e a incidência de juros daquilo lá. Então, que você fala assim, mas a minha última parcela é R$5 mil. Não tem problema que a sua parcela é R$5 mil. Imagina o seguinte, se você tem você está pagando quase 30 mil de financiamento, certo?
Se você pegar 10 mil para amortizar, são 10 mil a menos de correção de TR por pelo menos 400 meses. Uhum. E fora os juros que vai comer esse dinheiro durante 400 meses. Ô, Wallace, isso você está falando nessa... A gente está com um exemplo aí de um financiamento alto, né? Mas isso para qualquer financiamento. Para qualquer financiamento. Qualquer valor de financiamento. Essa instrução é válida. E eu lembro que uma vez nós já conversamos também sobre a questão da amortização, né? Existe uma regrinha da amortização, que é sempre no prazo, não é isso? Fazer a amortização sempre no prazo. Eu aconselho o seguinte: se você tem o dinheiro sobrando ali e você consegue fazer uma amortização e o valor da parcela está dentro, não está mudando, você faz no prazo. Sempre no prazo. Uhum. Você vai diminuir. Quem está pagando R$1.000 de financiamento, se conseguir adiantar 1.000, você vai ver que com pelo menos umas 5 parcelas ele liquida. Uhum. O mesmo valor de uma parcela. O valor da amortização pode ser feito todos os dias, a qualquer hora, a partir de R$50, pelo aplicativo da habitação. Sim. É super... O que a gente costuma orientar os clientes, assim, parece que é conversa de corretor que quer vender, né? Mas o que a gente costuma falar é o seguinte: a valorização imobiliária, ela é intensa. Então, assim, normalmente, o que o cliente faz? Mas eu vou pagar uma parcela, vou pagar financiamento, eu vou pagar não sei quantos imóveis, né? Essa é a... Sim. O homem médio costuma falar isso. Mas 3 vezes o imóvel que eu estou comprando, né? Então, só que você vai pagar em 420 meses. Quando você terminar de pagar, ele vai estar valendo muito mais do que 3. E também, assim, isso se você respeitar o prazo. Então, assim, o que a gente faz? O que a gente costuma orientar? Se você faz o financiamento, você consegue estancar o valor do imóvel que você quer. Porque, eu vou juntar mais um ano o valor. O imóvel que custava 1,5, agora custa 2. Então, assim, vamos supor, aqueles 500 mil que você juntou, eles já são insuficientes para você comprar aquele imóvel que era o seu propósito. Você não consegue. Eu vou falar de uma experiência minha. Quando eu fui casar, a Gi lembra disso, comprei uma casa. Eu comprei financiada, ela custou para mim R$190 mil. Era o que dava para pagar. Sim. Depois de 10 anos, eu vendi essa casa por R$630 mil. Hoje ela está valendo R$900 mil. Ela nunca parou de valorizar. Sim. Então, assim, mas você pagou, você isso, aquilo. Gente, o tempo que eu paguei de lá, eu não pagaria o aluguel de nenhuma casa igual àquela que eu tinha. Uhum. E não estaria ganhando a valorização de imóvel que vai ser seu. E não teria, exatamente, o pessoal fala assim, mas eu não vou comprar uma casa de 500 mil e financiar e pagar, você vai pagar, você vai ter que juntar o dinheiro, você vai ter que pagar o aluguel. Você não junta. Você não junta. E até eu coloquei um vídeo esses dias no meu canal, que é um vídeo que o judeu compra imóvel, ele não aplica o dinheiro. Sim. Né? Então você faz a conta seguinte: eu tenho um imóvel de 500 mil, vou pôr para alugar. E você quer comprar um imóvel de 500 mil, você decidiu não comprar e você vai alugar. Você vai pôr esses 500 mil numa aplicação e ela vai te render R$5 mil por mês, certo? E eu vou alugar o meu imóvel para você por 3, que seria o valor mais ou menos de mercado, um pouquinho acima de 0,5%, que é o que está hoje, certo? Sim. Dependendo da região, é até 1% sobre o valor. A gente está sendo bem modesto. Você vai me pagar 3, vai? Só que eu quero 3 calções de aluguel. Eu vou pôr esse aluguel para aplicar e eu vou receber 3 mil. Você está recebendo 5 e está
guardando 2. Certo? Por ano, você vai conseguir guardar 24 mil reais. Uhum. Não é isso? Um empréstimo de 500 mil, você ia pagar aí uns 6 mil de parcela, digamos assim. Daqui 5 anos, você vai continuar guardando os 2 mil, porque o meu aluguel aumentou, ele já não é mais 3. Ele é 4 ou até mesmo 5. Uhum. E o seu salário não acompanhou o aumento do aluguel. E aí você, apertando, você está conseguindo guardar os 2 mil ainda. Enfim, o meu imóvel não vale mais 500, o meu aluguel não é mais 3 mil, e você só está guardando os mesmos 2. Sim. E se você tivesse pagando um empréstimo, esses não ia ser mais 5. Podia ser 4.800 ou 4,5, mas ele vai diminuindo quando você faz na saque. Ele vai diminuindo. E aí o imóvel é seu. E Você tem estabilidade, né, Wallace? Não é mais 500, ele já está 600, 650 mil. Porque você sabe que aquele valor, ou ele vai se manter o mesmo por price, né? Ou ele vai diminuir se for saque. Se for saque, exatamente. Agora, o aluguel, não. O aluguel, a tendência é só subir. Só aumenta. Só subir. É. Só subir. Só subir. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, na verdade, assim, você quer concluir, né? Vale a pena, obviamente, você utilizar o financiamento e comprar os imóveis. Sempre. Sempre. Porque se sobrar dinheiro, você quita. Sim. Né? A gente atende muito aqui o Minha Casa Minha Vida. E aí eu falo sempre, vem o casal aqui, está começando, está comprando imóvel ali usado, 200, 250 mil. E eu sempre brinco com eles, eu falo o seguinte, olha, sempre que a sua esposa entrar na lojinha para comprar uma blusa e ela sair e não comprar, você pergunta para ela quanto que era. 50 reais? Você vai lá no aplicativo da Caixa e emite um boleto de 50, porque você já ia gastar o dinheiro, não ia? Sim. Ela economiza. Você tem, né? Você tem esse dinheiro. Sim, exatamente. Você chegou em casa, vou pedir uma pizza. Quanto é uma pizza? É 100 pila. Sim. Ah, resolveu, não vou mais pedir a pizza, vou esquentar Vamos fazer um jejum intermitente. Você não ia gastar os 100 reais? Você vai lá e amortiza. Amortiza 100 reais. Vai amortiza os 100 reais. Mas tem que fazer na hora. Sim. Se você deixar para depois, já era. Verdade. Isso faz uma diferença enorme no financiamento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Wallace. Não sei se você acompanhou, que viralizou aí um rapaz que ele fez um desabafo, né, nas redes sociais, de um contrato, que ele tinha uma carta de crédito, né? Então o banco. Essa aí é o que eu quero, essa abordagem sua, porque essa é uma simulação que nós fizemos. A carta de crédito já é um passo à frente, né? O banco emitiu uma carta de crédito e fala, olha, você... Só que daí a sua carta de crédito, vamos lá. Porque o pessoal às vezes confunde carta de crédito, que é o consórcio. Não. Você está falando é uma aprovação de crédito. Uma pré-aprovação de crédito. Isso. Uma Eu vou te pré-aprovação falar de crédito. o que acontece e que eu não sei se... Eu não vi esse vídeo do desabafo, depois você manda ele para mim. Tá Mas bom. eu vou lá... Posso usar você, Gi, como exemplo? Pode. A Giovana vem aqui no escritório, traz a documentação, apresenta tudo e fala, eu quero um financiamento, quero comprar um imóvel de 500 mil. Eu analiso dela, do marido, vejo, Gi, rodei aqui a aprovação de crédito, tá redondo, 300 mil aprovou, que é, digamos, a cota lá do financiamento. 400, né, porque é 20% de entrada. Gi, aprovei os 400, beleza? Beleza. Aí a Giovana sai daqui e arrebenta no cartão de crédito. Aí a Giovana sai daqui e compra uma moto financiada ali na esquina. Uhum. Ela pode? Ela pode, Joyce. Só que dentro do salário dela, eu usei os 30% de capacidade para fazer a aprovação de crédito naquele momento. Eu não bloqueei isso no banco, eu só aprovei.
Eu falei para o banco, olha, a Giovana, ela com o salário dela e do marido, Ela pode. Ela pode. O banco faz uma análise ali rápida, confirma o que eu pus e fala assim, não, beleza, eu consultei aqui nas redes de crédito e ela não tem nada. Ela não tem nenhum comprometimento bancário. Tá certo, Wallace, pode liberar para ela. Aí a Giovana começou a negociar o imóvel. Levou 3 meses essa negociação. E aí, ela trouxe aqui para mim, eu comecei a pedir engenharia da data da aprovação de crédito dela até a gente dar o comando para juntar o financiamento dela com o imóvel, com o vendedor. Já mudou minha situação. Passaram-se 3 meses. Já mudou a situação financeira dela. E aí, quando a gente dá o comando para gerar o valor da parcela, de acordo com a nossa aprovação, o banco faz uma nova verificação. E aí ele vai falar assim, opa, peraí, Wallace. Aquela aprovação que você fez há 3 meses atrás era uma. Hoje, a Giovana, ela comprou a moto e ela gastou lá no cartão de crédito e ela tem R$500 de parcelamento. A gente não consegue mais liberar os 400. A gente só consegue liberar 320. E aí o banco não consegue falar, ele não consegue liberar os 400 que ela tinha. A culpa é do banco? Não é do banco. Tá. E me fala uma coisa, Wallace, por exemplo, em mesmas condições de temperatura e pressão, vamos dizer que a Giovana, ela, saiu daí, passaram-se uns 2 meses, porque, obviamente, ela fez essa consulta e passou a buscar o imóvel para aquisição. Passaram-se os 2 meses, ela não fez aquisição. Não fez nada. Não fez nada. E voltou aí e falou, agora eu quero comprar e as condições são essas, o imóvel é esse. Certo. Existe alguma outra condição que possa frustrar esse financiamento? Tem várias outras situações. Uma, a idade. Tá? Porque eu vou te dar um exemplo meu. Eu tenho 50 anos. Eu não consigo os 420 meses. Eu consigo, digamos, 315. Se eu levei 5 meses para achar o imóvel, não é mais 315, é 310. O valor da minha parcela vai aumentar e o valor do meu financiamento vai diminuir. 5 meses, mas ele vai ter essa alteração. Tá? Essa é uma coisa. A outra coisa é a taxa de juros. Ela pode dar uma oscilada. Ali, o banco pode falar assim, hoje eu estou te emprestando a 10. Eu estou te fazendo uma aprovação de crédito a 10. Mas passa-se um tempo, que a aprovação tem 6 meses de validade, e aí, agora é 11. Entendeu? Não é que o banco vai te cobrar 11, ele pode ainda te cobrar os 10. Mas o que acontece? O DIP, o MIP, eles tiveram alterações ali. Muda também. O que pode mudar? O teto do valor do imóvel no Minha Casa Minha Vida. Pode mudar a cota de financiamento nesse período. A aprovação de crédito não é uma garantia de compra, porque existem outros fatores no meio do caminho que vão determinar aquilo. Ainda que não tenha a contribuição do comprador, e nem do vendedor. Então, assim, pode ser que o vendedor esteja com o imóvel, com as certidões dele, tudo ok. O comprador não mudou a condição dele, da consulta para essa aprovação de crédito até a definitiva aquisição, mas algumas nuances mercadológicas mudaram ao longo do tempo entre a aprovação inicial e a aquisição. E aí isso pode vir a frustrar o financiamento. Pode. O valor da engenharia não está de acordo com o valor de compra e venda. Ah, sim. Porque tem uma avaliação, isso foge, obviamente, do... A gente sempre fala o seguinte, que quando a avaliação está igual ou maior, é lindo. Quando ela está menor do que o valor de compra e venda, aí a gente tem que ajustar os valores. Porque a Caixa, ela não vai fazer o financiamento em cima do valor de compra e venda. Ela faz sobre o menor valor, ou de compra e venda, ou valor de avaliação. Sim.
Ou seja, você está me dando um imóvel de garantia que você está dizendo que custa 500, mas o meu avaliador diz que ele custa 450. Ou seja, a minha garantia é de 450. É de 450. A minha cota de financiamento de 80% é em cima do menor valor, que é de 450 e não de 500. Aí esses 50 tem que pagar à vista. Uhum. Sim. Então, assim, só para elucidar para você, já que você não teve contato, foi justamente isso. Na verdade, ele era o comprador, ele ia fazer um financiamento, e ele recuou, acabou decidindo por não assinar o compromisso de compra e venda, porque veio uma cláusula dizendo que se por acaso o financiamento não desse certo, né, se por algum motivo não aprovasse, ou ele pagaria a parte da diferença que não foi aprovada à vista, né, com recursos próprios, ou ele perderia um sinal, né? E daí ele falou, olha, ele recuou porque ele falou, ó, mas não depende só de mim, né, essa aprovação depende de muitas coisas, então eu não quero me comprometer a perder um sinal de 10% do valor, né, que é aí a metade do valor que eu tenho que aportar de valor, né, de sinal. Então, assim, é muito delicado e é importante que as pessoas que estão no mercado comprando e vendendo, elas tenham um pouco de flexibilidade e empatia, né? Porque, obviamente, o plano vendedor, ele tirou o imóvel dele de mercado, né, para esperar aquele processo. Mas também tem coisas que não dependem só do comprador, né? Então, o que acontece? Que eu vejo bastante, tá? O correspondente bancário, ele, vou falar muitas vezes, mas assim, ele tem que ter um preparo, tá? E ele precisa conhecer muito bem as linhas de créditos que são oferecidas pelo banco, tá? Por quê? Quando a gente vai fazer uma aprovação de crédito, o de imóvel usado é diferente do novo, que é diferente do da construção, que é diferente do de leilão, é uma específica, não é uma para todo mundo, cada linha de crédito é para uma coisa, né? Cada renda tem uma opção de linha de crédito ali. E o que eu vejo que acontece bastante, às vezes o comprador, ele pede uma linha de crédito, mas quando o imóvel chega, é diferente. E aí elas não casam, não dá liga. Aí você tem que cancelar e refazer. Aí quando você faz isso, a nova aprovação, normalmente ela é diferente. A não ser que a pessoa tenha margem para aquilo, que é o que não tem, todo mundo apertado. Normalmente não tem, todo mundo trabalha no limite, justo, né? Muito justo, né? Ontem, a gente assinou um contrato, o cara queria 120 meses, ele não queria mais do que isso. O banco, no simulado, deu 120 meses. Na hora de fazer a aprovação de crédito, deu 120 meses. Quando a gente rodou o contrato, deu 121. O banco falou, não consigo fazer por 120. Tem que ser 121, porque o valor da parcela, ele tinha um comprometimento irrisório ali, mas apontou. A gente falou para ele, olha, não dá por 120, é 121. Ele, não, tranquilo. Eu falei, você adianta esse dinheiro aí, você paga a amortização de uma parcela, né? Mas isso acontece... Mas, ou seja, mudou na hora do contrato, né? Na hora do contrato. 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo. Mas assim, Joyce, é muito difícil ter alterações grandes. Sim. A gente vai ter, assim, uma parcela, né? Para quem tem uma certa idade, diminui 2, 3 meses ali, então o financiamento diminui R$ 1.000, R$ 1.500, também não é coisas absurdas que acontecem. E me fala uma coisa, Wallace, uma estimativa de prazo aí, que você acha assim, deu entrada, escolhi o imóvel, ajustamos o financiamento, deu certo, né, essa simulação e tudo. Em quanto tempo esse contrato, em quanto tempo a gente teria esse resultado de vai dar certo ou não vai dar certo? Uma estimativa aí. Isso é uma excelente pergunta, porque o que acontece? Vamos por partes.
Se você me manda a documentação completa e você preenche o formulário que eu mando, onde tem todas as informações que eu preciso, eu faço uma aprovação de crédito entre 3 e 4 horas. Aprovação do crédito. Se você tiver o imóvel já pronto, você está com o cliente pronto, imóvel e cliente, eu levo mais 1 hora para fazer o cadastro do imóvel no sistema e pedir a engenharia. Então, em menos de um dia, eu consigo fazer uma aprovação de crédito, cadastrar o imóvel e pedir engenharia do cliente. Mas eu preciso de todas as informações corretas, eu preciso de uma matrícula atualizada para isso, eu preciso dos documentos certos. Então, eu pedi, você pagou o boleto da engenharia, no dia seguinte, ou no máximo 2 dias, o engenheiro fica sabendo. Ele tem 10 a 15 dias para cumprir ali a vistoria. Então, vamos falar 1 dia para você aprovar e regularizar a documentação, porque sempre tem BO, tá? 1 dia para você pagar boleto. Mais 15 dias para o engenheiro validar e pôr no sistema. A gente está com 17 dias, certo? O engenheiro aprovou, é pelo SBPE, a gente finaliza em mais 1 dia o processo e manda para conformidade. Conformidade analisa em mais ou menos de 5 a 6 dias. Então, a gente tem aí 17, 18, mais 5, 23, 24 dias. Conformidade deu ok, dependendo do valor do financiamento, eu preciso de mais 1 semana. Por quê? Até 300 mil eu estou dentro da agência. Até 500 mil eu preciso de mais 3 agências. Passou de 500 mil eu preciso da Seven regional, passou de 1 milhão eu preciso da Seven em São Paulo. Por quê? Porque quanto mais alto o valor do financiamento, mais pessoas dentro do banco vão validar o dossiê do processo. Porque eu pego o processo e eu mando para o banco vai analisar e ele vai pôr em votação para ver se o cara está, se a taxa de juros que ele está pedindo, uma redução, está certo com o que ele está comprando do banco. Se ele está com cartão de crédito ativo, se os documentos que ele apresentou da renda dele estão todos ali coerentes. Então, a gente falou de 27 mais 1 semana, aí são 34 dias. Tá, vamos dizer uns 40 dias, né, em média? Uns 40 dias é um prazo razoável para a gente não ter aí nenhum tipo de cobrança. Ah, você falou. Tá, mas me diz assim, por exemplo, se não for dar certo, aí eu sei antes desses 40 dias, obviamente. Não. Pode ser que lá no final chegue na superintendência e dê algum problema. Olha, só vai dar problema na validação das documentações, né? Quando se tem alguma informação ali que não é coerente. Sim. Ou seja, se a pessoa foi transparente e realmente preencheu as informações, forneceu a documentação. Tranquilo, isso é muito rápido. É muito rápido. Isso é importante. O que dá problema? Você tem aí um imposto de renda que você fez 3, 4 alterações dentro de um ano. E as alterações não são coerentes. Você tem um imposto de renda pessoa física que não condiz com o imposto de renda pessoa jurídica. Né? Porque o que acontece? As pessoas querem muito driblar o imposto, não querem pagar o imposto. Elas têm renda, elas ganham, mas a Caixa não é fiscalizadora, ela não vai fiscalizar isso. Mas ela tem que cara crachar. Sim. Se você ganha X, tem que estar lá. É diferente de um banco privado, você vai num outro banco terceiro, e aí o gerente já fez a validação ali. Com base no seu relacionamento. No seu relacionamento. Se você tem esse relacionamento, sai da sua conta. Você imagina o seguinte, Joyce, seu marido é um empresário, certo? Gi, o seu marido tem lá, né, é empresário. Eles têm conta na Caixa, certo? Eles movimentam a vida deles pela Caixa Econômica. Você acha que vai ter algum problema? Você acha que a superintendência, ele vai ver lá a sua movimentação bancária?
Ele vai pedir os documentos porque é de praxe, mas ele já tem aquilo ali comprovado. Sim. É a mesma coisa no banco terceiro. Ah, porque eu tenho conta no fulano e ele já me dá crédito. E a gente sempre pergunta, mas por que você não está fazendo lá o crédito? É porque os juros de lá é maior, aqui é menor. Não, que tal ser? E nesse ponto eu quero chegar. A gente, quando vai pensar na aquisição de um imóvel, a gente precisa ter estratégia, né? Fazer uma programação, né? Então, assim, eu quero adquirir um imóvel. Por exemplo, a Caixa me dá melhores condições, então deixa eu criar aqui um relacionamento com a Caixa, né? E amadurecendo, aí é até mais fácil de você conseguir, né? Com certeza, com certeza. Quanto a isso, sem dúvida, né? Você empresta dinheiro para mim, mas você não empresta para um cara que você nunca viu. Sim. Né? Na padaria que você vai todo dia, se você esquecer a carteira, você fala lá para o seu Manuel, esqueci a carteira, amanhã eu pago. Ele vai falar, beleza. Agora Sim. vai na padaria que você nunca foi. Chega no caixa e fala assim, esqueci a carteira. Ele fala assim, não, peraí que eu vou chamar a polícia e... Ou eu vou até sua casa, você se vira, manda alguém fazer um Pix, mas não vai deixar você sair dali. É a mesma coisa. O pessoal confunde muito, porque a Caixa não é obrigada a emprestar nada. Sim. Né? Ela é um banco. É isso aí, meninas. Legal. Foi muito bom. Mais alguma pergunta? Não, acho que é isso. Por hoje é só. Muito bem esclarecido. Tá bom. Vamos financiar imóveis. Com o Wallace, né, Wallace?